E a questão da depressão velada também, que veio um pouco depois da dependência emocional que eu tive. Tive dependência emocional muito forte e, graças a Deus, passou. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast, um podcast que a gente faz só com os nossos escritores da editora Chave Mestra. E hoje não é diferente, estou trazendo aqui uma escritora, já vou mostrar o livro já para vocês. Ela que, além de escritora, tem todo, claro, um trabalho que ela faz já antes de colocar tudo no papel, já teve muita história e muita experiência, ó. Eu estou aqui com a Lilian Ferreira. Lilian RC Ferreira, ela que é terapeuta de mulheres e familiar, palestrante e mentora de mulheres. E ela que é escritora, a nossa nova escritora aqui da editora Chave Mestra, que é do livro Mulheres com o Chamado, o volume 2, do processo ao propósito. E aqui ao meu lado, então, Lilian Ferreira, eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Tudo bom, Lilian? Tudo bem, querida. Quem agradece sou eu. Só tenho a agradecer a vocês. Que recepção é essa, gente? Não, do primeiro ao último até agora, vocês são incríveis. Eu agradeço. Agradeço a acolhida de vocês e agradeço essa oportunidade de estarmos juntas agora. Ótimo. E eu falo aqui que nesse parece pouco tempo aqui, embora, né, para alguns a gente fala que o podcast deveria ter 2, 3, 4 horas aí, né? Mas nessa 1 hora eu tento, assim, perguntar tudo para vocês mesmo, porque são histórias que não só estão aqui impactando vidas no livro, mas agora aqui em áudio e vídeo, que pode ser enviado aí para todo mundo, né, Lilian? Sim. Então, me conta um pouquinho, Lilian, antes da gente entrar no seu trabalho em si, que você já realiza, né, com todas as histórias, ministério, todo o teu trabalho aqui que eu já tenho, vou perguntar tudo. Como que foi para você... Lá, a Lilian escritora, como que foi para você escrever o livro? Você já tinha essa ideia de escrever ou não? Não, Débora. A ideia de escrever um livro, um capítulo, ser coautora, não tinha, não passava pela minha cabeça. Muito embora já aconteceu, né, de pessoas, mulheres de Deus, falar que Deus tinha esse propósito na minha vida. Mas eu nunca pensei, nunca levei à frente. Porém, eu gosto muito da escrita livre, sabe? E colocando ali no papel e escrevendo. Sou das canetas coloridas, eu gosto disso. E então já acontecia a escrita, então eu tenho bastante coisa. Mas pegar e colocar e pensar em colocar em um livro, não tinha essa pretensão. E veio numa hora excelente, porque agora eu passei a ter. Ótimo. Eu também sou das canetas coloridas, viu? Você também é? Também. Aí caneta... as pessoas falam assim, mais uma. A gente sempre acha uma corzinha diferente, né? E a gente tá ali. E é bom para organização, Sim, né? organização, para criatividade. É muito bom. Eu gosto. E como que foi isso? Depois recebeu o convite e aí falou... O que eu vou tirar agora dos meus papéis, das minhas anotações nas canetas coloridas? O que eu vou tirar para colocar no livro? Ou não, já tinha, você já sabia o que iria colocar no teu capítulo? Não, essa parte foi uma parte difícil. Quando veio o convite, eu falei, bem, não vai ser, não é tão difícil porque eu tenho muita coisa. Eu vou recorrer ali a esse acervo. Então, não foi difícil isso. Porém, né, eu olhar para aquilo ali, escolher o que falar, né, dentro de toda uma história, são 44 anos, gente, né, de vivência. Aí foi um pouco mais difícil isso, mas na direção do Senhor deu tudo certo. A gente peguei um pouco de um lado, um pouco de outro, sintetizamos ali e saiu uma parte da história por trás do sorriso. As 3 batatas estão aí. Eu já falei com ela, gente, porque aqui nos bastidores eu perguntei para ela por que das 3 batatas. Depois ela vai contar, viu? Vai segurando aí a curiosidade, mas ela falou que quem acompanha ela aí, ela que, né, que tá ministrando aí em outros lugares, ela que já tem, né, todo um conteúdo também nas mídias, né? O pessoal já conhece. Então fica aí. E como que foi para você? Você fala um pouquinho na tua história também? É claro que a gente vai trazer só, né, trechos, tá, gente? Depois vocês vão ter o contato aqui para adquirir o livro. Mas você fala também um pouquinho lá da tua mãe, de você na janela com a tua mãe, por isso que você admira as estrelas, né? Como que tudo começou no livro aí? O que você fala? Que história que você pode mostrar para as pessoas aí com o teu livro, com o teu capítulo? Com o capítulo. O que me inspirou, na verdade, é a minha história ali, né? Porém,
A minha mãe me inspirou muito. Essa blusinha aqui é dela. Ai, que lindo. Ela é falecida há 3 anos, né? Lindo. É, É uma eu recordação. eu sou filha única e a minha mãe falece nos meus braços de um ataque cardíaco. Foi muito difícil. Ela soube que eu estava e eu sempre soube que ela estava ali também. Então, assim, essa blusinha aqui, todo que é o primeiro ensaio de foto foi ela, primeiro aqui também essa experiência está sendo. Então, essa escrita é a minha história, porém a inspiração vem dela. Então, essa janela aí que eu estava, ela sempre morou de aluguel, então foi muito difícil, né? Um período muito difícil para conquistar a casinha deles, né? Meu pai também. E ele aqui em São Paulo trabalhando para mandar dinheiro para Minas, né? Para a gente poder construir, e ela também trabalhando muito, minha mãe muito aguerrida. E nessa janelinha nós estávamos ali, eu me lembro, gente, olha isso. A gente estava tomando, naquele dia, era um mingauzinho de fubá, na janela. O bairro não tinha luz, não tinha, sabe? O bairro era novo. E ali ela falou alguma coisa até, falou assim, olha a gente aqui, não sei o quê. Eu falei, mãe, vamos agradecer isso, porque eu sempre tive esse olhar, né? E ela sempre contava isso. A Lília é essa. A gente estava lá na janela. Bate na boca, mãe. Com a sopinha. E ela sempre falou isso. Ela se orgulhava, assim, do meu olhar, sabe? Que, graças a Deus, eu sempre tive. Então, ela foi muito a minha inspiração, sabe? Com ela eu aprendi, eu falo muito aí no livro, Débora, que vai passar, sabe? E fazer aquilo que precisa ser feito, sabe? Por mais difícil que o cenário seja, a gente precisa fazer o que dá para fazer, o que precisa ser feito. Então, eu aprendi isso com a minha mãe. E a inspiração veio dela, sem sombra de dúvidas. A minha inspiração veio da Dona Maria de Fátima, que é uma mulher com um chamado, que viveu um processo árduo, mas também viveu o propósito. Sim. Viveu o propósito. E a minha inspiração, então, veio daí. De toda a vivência dela. Ótimo. E esse processo, o que é hoje para você? Né? Porque com certeza tinha um significado para aquela menina lá atrás, né? Que Muito. às vezes nem sabia o que estava falando para a mãe, mas estava ali né? Nesse não sei se a gente pode chamar de uma forma positiva, mas é o que você tinha dela, né? O melhor dela. Não, mãe, tem muita gente que não tem o que comer, né? Mas o que é esse processo hoje? Para você hoje, com a idade que você está, com a experiência que você teve, com a família? Deus já estava trabalhando ali na minha vida. Ele já estava, como diz o meu pastor Isaías, que depois de 14 anos vai deixar de ser meu pastor, porque a metodista tem a itinerância, né? E ele vai para outra cidade, mas é uma bênção. Ele fala, isso é para engrossar o testemunho. Fique tranquila, é para engrossar o testemunho. Então, hoje, olhando para trás, eu percebo que já era o Senhor engrossando, sabe, Débora? O testemunho. Já trabalhando no processo, que logo à frente você vai falar, né, de algumas coisas. Já era realmente para engrossar o testemunho, né? Toda essa vivência, todo esse processo aí. E é isso. Mas Deus é bom. Deus é bom a todo tempo. E você percebe hoje que lá atrás tinha isso, né? Percebo nitidamente. Percebo o Senhor tirando de alguns lugares, cuidando em outros lugares. Eu percebo, assim, nitidamente, levando para outros lugares, sabe? Então, esse olhar aí, a minha mãe, ela observava isso, ela fazia questão realmente de estar falando sempre, né? Da minha positividade diante da vida. Eu acho que a palavra pode ser até essa. Sim, diante dos processos. Entendem melhor, né? Mas, esse assim, sentido, Débora, né? eu preciso também dizer que não é que era uma pessoa, que é uma mulher com chamado também, era, né, aguerrida, que não era por pelo um olhar pessimista da vida, não era sobre isso, né? É porque naquele momento era um momento de dor, de cansaço mesmo, né? Da luta do dia a dia. Mas tudo foi para engrossar o testemunho. Engrossar é o que a gente faz. Engrossar é que lembra até da gente engrossar o caldo, né? Exatamente. Que é dar aquela sustância que o pessoal fala, né? O caldo hoje ele tá mais grosso. E aquilo que você... Eu entrevisto muitas escritoras e muitas histórias, e cada um tem a sua história e a sua dor, mas não tem como.
todas têm que passar pelo processo, independentemente de qual for o processo, porque cada um é individual. Sim. Mas precisa passar, Sim. né? Não tem como pular a Não etapa. tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Não tem como. E, na verdade, o processo, ele te gradua, né? O processo aí a gente pode chamar de vale, de deserto, de situações adversas, a gente pode chamar de um tanto de coisas, mas ele te gradua. Ele te gradua, ele te dá história, ele fortifica a sua história. E aí, quando você consegue passar, né, por eles... E, na verdade, o processo, Débora, a gente passa por um, mas vai vir outros. É isso. E até a vinda de Cristo Jesus, ou ele nos chamar, vão vir sempre, né? E é isso, e está tudo bem. Eu trabalho isso muito com as minhas clientes também. A gente precisa aceitar esse cenário. A gente precisa aceitar o cenário da nossa vida. Né? Porque se a gente fica lutando contra, né, a negativa sempre do que se está vivendo, a gente não vai sair daquele lugar. Né? Eu trabalho muito luto consciente também, que vem daí, a partir da minha experiência com a minha mãe. Você tem que sentir, você tem que chorar, você precisa passar por aquele lugar. Né? Então, eu não gosto quando uma pessoa fala assim, eu fui curada do luto. Gente, não é uma doença. Né? E a gente só consegue passar minimamente saudável se você viver. Sim. Então, a vivência é aceitar o processo, aceitar o vale, aceitar a dificuldade, aceitar o cenário. Sim. E é isso, que entra no método. E de repente, e que a gente já vai entrar lá para os outros detalhes, mas que de repente a pessoa não quer passar por aquele processo e é como se Deus, eu acredito muito, né? É como se Deus falasse, não, vamos de novo, uma história parecida para você passar pelo processo. Porque Não, exato. enquanto você não passar por aquela situação e não tirar por baixo do tapete que fica ali escondidinho, vai vir de novo, em um outro tempo, outro formato, mas o mesmo... A gente precisa ir no cerne, mergulhar dentro. Eu falo assim, que esse encontro, né, esse mergulho em si é importantíssimo. É importantíssimo, porque daí as respostas vêm, daí a gente consegue cura e a gente consegue avançar da melhor forma possível. Sim. Entende? Mas a negativa nos afasta disso. Nos afasta disso. E a gente precisa, porque senão fica ali, né? 40 anos no deserto. E anda, e roda. E vai ficando. E vai ficando, e morre por lá, não vive. Né? Apenas 2 chegam à Terra Prometida, porque teve a visão daquilo que Deus, né, tinha. Né? Eu decido olhar esse gigante aí todo. Tá bom, ele é grande sim, ele dá medo sim, ok, mas eu vou, porque se Deus falou que dá para eu ir, eu vou e ele está comigo. Ótimo. E aí a gente passa pelo processo. E aí eu queria, Aline, que você me falasse sobre as suas histórias de vida. As suas histórias de tudo que você já viveu, né? Então, quando a gente conversou aqui nos bastidores, você me trouxe muito alguns temas e que eu acho que é importante a gente trazer aqui para as pessoas que estão vendo a gente, né? Sobre questões de abuso, dependência emocional, depressão velada. Quer dizer, o que para você, me falar melhor sobre isso, o que para você teve de histórico que você pode trazer para as mulheres hoje, e não só mulheres, né? Mas em especial elas. Sim. Que realmente você conseguiu sair disso. Porque não são temas delicados, quando a gente fala de abuso, depressão, dependência emocional, mas você vivenciou, então você pode falar disso, né? Posso. Foi mais quando eu digo para você, da janela dessa menina pequenininha aí, né, que tinha lá seus 10, 8 anos, 9, foi um processo. E aí a vida foi passando, outras coisas foram acontecendo. E eu acredito, Débora, torno a dizer, que todo esse processo, tanto o abuso, a dependência emocional, a depressão velada, já era também o Senhor permitindo que passasse. Eu penso que o que me ajudou muito a chegar até aqui, talvez de uma forma... Até aqui que eu digo com uma saúde emocional não intacta, mas saudável, né? Foi a aceitação. Né? A frase do livro, até inclusive um pedaço dela diz sobre isso. Do mesmo lugar, eu acredito, do mesmo lugar que jorra a dor, que mora a dor, também mora a força. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente consegue passar de uma forma mais rápida. Então, assim, essa menina cresce, né? E ela passa pelo abuso, e é onde eu falo muito, eu levanto a bandeira, não deixe os seus filhos sozinhos. No meu caso, só não aconteceu pior porque não era para mim,
Deus não permitiu, mas assim, todo o intuito, todo o entorno, tudo aconteceu. O molestar, e aí eu tinha meus 12 anos, eu sempre fui muito grande, sabe? Sempre fui grande. Com 12 anos eu parecia que tinha 20. Né? A gente vai ficando um pouquinho, a idade vai chegando, a gente vai dando uma diminuidinha. Eu não sei o que é isso, porque eu já sou diminuidinha faz tempo. Mas então eu era muito grande, então isso chamava um pouco a atenção, né? E de pessoas próximas, assim. Foram 3 episódios, né? Que eu não, Nossa. inclusive, eu não conseguia falar. O meu marido sabe, eu contei para ele sabe nomes, ele sabe quem foi. A minha mãe, ela morreu sem saber. E meu pai também, né? Quando ele for ver, ele vai me perguntar, eu vou falar, não digo. Porque não vem o caso agora, sabe? Para a pessoa. Mas passei por isso. E passei pela violência também obstétrica. Olha só. Do meu filho de 23 anos. Ali, para mim, foi muito forte, porque eu trouxe traumas, assim, para o meu casamento, sabe? Até quando eu começo a mergulhar, 2018, 2017, começo a mergulhar no universo feminino, eu começo a entender, buscar entender algumas dores. Eu falei, gente, mas eu sinto isso, eu reajo dessa forma por isso aqui. Aí veio todo o filme na minha cabeça. Meu filho, eu tenho um filho de 23 anos, né, o Vinícius, a Isadora de 16 e Bárbara, que está aqui de 10. Então, foi do Vinícius. E foi muito difícil, porque eu trouxe marcas do que aconteceu ali durante muitos anos da minha vida. Eu falo assim, que isso sim teve um lugar de cura dentro de mim há uns 5 anos, a partir de um entendimento. Que eu falo isso muito com as minhas clientes e pacientes também, que a gente só consegue virar essa chave quando a gente alcança essa consciência. Se você não alcançar a consciência, né, que o método D3Rs é isso, né? Deixe, eu preciso reconhecer o método que o Senhor me deu, que eu desenvolvi e trabalho em consultório. Se você não reconhecer o que você precisa deixar, você vai ficar a vida toda rodando ali em círculo, sabe? Então, eu sentia aquilo, eu reagia daquela forma, eu levava isso para o meu cônjuge, mas eu não sabia o que eu precisava deixar. E a partir do momento que eu alcanço essa consciência, essa clareza, né? Exato, isso fica, isso dilui. Então, foi uma vivência. Não me coloco, Débora, no lugar de vítima, muito embora em algum momento da vida a gente nós somos, mas é uma decisão nossa não morar nesse lugar, né? Então, essa decisão é fundamental. Eu me acolho dentro das minhas dores, dentro da minha história, mas eu decido não morar aí. Entende? Ótimo. Então, eu passei por esse lugar também, que hoje eu vejo que contribui para o meu trabalho. Né? Você está vendo como tudo está ligado, Sim. né? Contribui diretamente com o meu trabalho. E a questão da depressão velada também, que veio um pouco depois da dependência emocional, que eu tive. Tive dependência emocional muito forte e, graças a Deus, passou. Tem uma música, né, da Bruna Carla, acho que é Bruna Carla mesmo, né, que fala que quando a gente achava que não tinha mais como, né, que veio a pessoa e a cicatriz, né, curou eu e acho que eu tudo. conheço sim, é Bruna Carla. É Bruna Carla. E agora ela deu um branco, eu não vou Você cantarolar. foi como um porque... dilúvio de amor, Isso. né? Que não vou nem cantarolar, porque senão eu vou assustar vocês. Eu não quero isso. Mas eu acredito que é essa que eu tô pensando, sim. E aí, quando eu conheço o meu esposo, né, nós somos casados há 17 anos, ele, pai do Vinícius de coração, tem uma relação linda os dois, e de Isadora e de Bárbara. E ele veio, assim, realmente como uma cura, assim, para essa área, sabe? Veio. E é tão interessante que no começo do relacionamento, as minhas amigas falaram, amiga, ele é muito gente boa, mas não combina. Eu falei, meu Deus do céu. Como assim? Como assim? Mas eu escutava a voz de Deus. Vai. E foi bênção do Senhor. Glória a Deus por isso. Engravido de Isadora e a depressão mesmo estourou, já falando da depressão velada, com a Bárbara, na gravidez dela. Porque eu mudo de cidade, onde eu moro há 16 anos, em Santo Antônio de Pádua. Eu sou de Minas, né, de Cataguases, e moro há 16 anos em Santo Antônio de Pádua. Então, ali, quando eu mudo, saudade de casa, porque eu sou colérica e o colérico é assim. Ele tem ali o grupo, né, a família, a gaveta dele cabe umas 5 pessoas ali, tá tudo bem. Ele lida com todo mundo, mas pertinho
é aqueles ali, eu tenho amigas de 44 anos, de barriga de mãe, de 38, mas cabe aqui, sabe? Amiga. Sim. Então, eu sentia muita falta disso. Só que sempre com um sorriso no rosto para as pessoas. O meu marido, quando ele foi perceber, eu já não me reconhecia mais. Então, ali já tinha passado 3 anos. 3 anos. 3 anos. Tive ideação suicida, não profunda, mas eu tive, nesse tempo, uma tristeza muito profunda. E ali, na sala da minha casa, ouvindo um DVD do Davi... DVD. Olha aí, Olha ó. isso. Ela já nem precisa falar dela, porque eu já tinha falado mais ou menos. Pois Então, é. a gente já sabe. Ela só Né? fechou com a chave. Eu também sou do tempo DVD. Pois é, do Davi Sasser. Ele foi para trabalhar, eu chorando muito. Ele é instrutor no Senai na nossa cidade, eu chorando muito. Ele falou comigo assim, vida, quantas vezes você ficou assim e o Senhor te levantou o rosto, né, para fora da água e você respirou, né, fazendo uma alusão ali que eu estava me afogando, né, porque eu só chorava. E aí eu levantei a cabeça e olhei para ele e falei com ele assim, mas eu não quero mais só tirar o rosto. Eu lembro só que eu falei isso, eu levantei o rosto, estava debruçada, olhei para ele e falei isso. Aí ele saiu, foi trabalhar, preocupado, eu com o neném em casa. E aí eu coloco, estava lá, já entrou direto na faixa, se o mar me submergia, tua mão me traz à tona para respirar. Eu não era convertida ali. E eu tive uma experiência com o Senhor na minha sala, sozinha, profunda. Meu filho de 11 anos já ia na igreja que a gente congrega hoje, ia com um amiguinho. E eu fui naquela semana. E ali, pronto, acabou. Nunca mais saí. Olha só. E aí Deus foi fazendo, sabe, assim. Então, mas foi um período muito difícil, Débora. Sim. Muito difícil. Mas era um processo. Eram processos, né, que eu precisava passar, que fazia parte do propósito. Hoje, quando eu consigo alcançar mulheres, tanto com o ministério, o Debaixo da Palmeira. Por que Debaixo da Palmeira? Né? Porque minha primeira oportunidade, eu falei de Débora, ajudada pelo líder de ensino na época, porque eu não sabia onde ficava Gênesis, Apocalipse. Tinha só 2 meses de igreja. Olha só. E aí me deram a oportunidade. A minha, na época, líder de mulheres, Catiúcia, me deu... Elas viam e eu não conseguia ver, né? Mas elas já estavam ali, já sabia, né? E ela falou, vou te dar uma oportunidade. E deu. E eu não sabia. E Alan falou comigo assim, então tá, fala de Débora, estuda Débora. Tá aqui, assim, assim, estuda. E ali eu me apaixonei. E aí, quando começou... Aí já começou o convite para as ministrações. Olha isso. E Deus me curando dessa depressão velada. E os convites chegando... E eu falava assim, vou para debaixo da palmeira hoje. Gente, vão comigo para debaixo da palmeira. E aí Deus tem feito, querida, ministerialmente falando. Então, todas as vezes que eu consigo alcançar uma mulher, que eu consigo encorajar uma mulher, eu vejo que foi preciso passar por esses lugares, sabe? De tanta dor. E foi muita dor, Débora. Muita. E é o que a gente até estava falando nos bastidores, né? Onde mora a dor, também mora a solução e a força, né? Exatamente. Onde mora a dor, mora a solução e a força. A gente só precisa mudar o prisma, mudar a ótica. Olha de uma forma diferente. O que o Senhor tem para me ensinar com isso daqui? Né? Hoje, a gente falando, é fácil, né? Depois que passa, parece, Lília, tá fácil. Né? Olha aí, né? Você tá lá, fez o podcast lá na Chave Mestra, né? Lançou um livro em coautoria, que fácil, né? Tá lá, vai para o congresso. O último agora que nós somos foi no Espírito Santo, das mulheres metodistas da 4ª região. Foi uma bênção. Mais de 310 mulheres ali reunidas. Então, assim, hoje parece que, não. É fácil para você encorajar. Né? Mas não, a gente precisou de passar por esse lugar de dor. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade de encorajar, de poder falar, sabe? Falar, olha, o Senhor te tira desse lugar, Ele pode mudar a sua história, confia nele que vai dar certo. Traz vida para a minha vida, a verdade é essa. E eu quero que você fale mais aí sobre esse ministério debaixo da palmeira, porque eu sou uma Débora também, né, gente? E como que foi para você? E é engraçado que hoje a gente fala engraçado, né? Mas foi muito Deus ali falando para aquelas mulheres, né? Ó,
já olharam para você e já sabiam que ali ia ter uma história também para influenciar outras mulheres, né? E assim como hoje você tem isso, né? Porque hoje você consegue visualizar as mulheres que chegam até você, Sim. quais as Déboras, né, que Deus vai levantar ali, né? Como que é esse ministério? Conta pra gente. Esse ministério, Débora, é como eu acabei de falar para você, é vida na minha vida, sabe? Deus tem feito algo lindo no meu trabalho, algo maravilhoso, porque é só Ele que dá o crescimento. Porém, o ministério, o que o Senhor tem confiado, traz vida para a minha vida. Poder alcançar, sabe, dentro da palavra do Senhor. E assim, é debaixo da palmeira a célula que eu tenho em casa, que hoje eu não consigo mais fazer presencial, mas a gente faz online, né, meninas? Dia de segunda-feira, na nossa devocional. Todas as vezes, eu falo muito de Débora, perdoa-me. A live é sobre Débora, o encorajamento, a live não. A célula, né? Que hoje Tá. uma live devocional ali com as mulheres. É bom até que a gente alcança mais. Porque ela é uma célula online, é isso? É uma célula online, porque Tá. hoje eu já não consigo fazer. Tá. Sabe? E Aí também seria, alcança muito mais mulheres. e aí né? seria o meu dia do off, e a gente precisa descansar e estar em casa. O dia que eu seria o dia que entraria a célula. Então a gente foi para o online. Mas está tudo bem com isso, está alcançando. Que esses são as segundas-feiras. Às segundas-feiras, às Tá. 10 horas da manhã. Então vamos lá. Eu falo muito de Débora, é uma história que me encoraja muito, porém eu trago Jael também. Eu falo, gente, Deus usa de Débora a Jael. Está na mesma história ali. Então não se sinta diminuída, não se sinta pequena dentro do seu cenário, não se sinta subestimada pela dificuldade que está à sua frente. Jael, né? Quando Baraque chega a Débora e ele chama a Débora, olha, eu só vou para essa batalha se você for comigo. E ela fala, tá bom, eu vou. Mas saiba que a honra dessa vitória não será sua, será de uma mulher. Então, quando a gente começa a ler, tipo, a honra vai ser de quem? De Débora, né? Quando, na verdade, vai discorrendo toda a história. E quem que aparece? Jael, uma simples dona de sua tenda, que aniquila o inimigo ali, com sabedoria, né? Sim. Mata Cícera ali. Então, a honra daquela vitória foi dessa mulher. Então, assim, é muito lindo. Então, eu falo para elas, olha, Deus usa de Débora a Jael. Sim. Levanta desse lugar em nome de Jesus. Então, assim, o ministério debaixo da palmeira é vida na minha vida. E tem um pastor na nossa cidade também, muito querido, o pastor Fabiano, ele diz, é o ministério da família. Porque a gente anda tudo juntinho, sabe? Igual né? Família Urso, tudo agarradinho. Né? E isso Ele é tão fala, bom, né? É muito bom. Ele fala, é o ministério da família. Porque existe contentamento no nosso coração, sabe, Débora? E não é sobre vitrine. Eu acredito muito que o Senhor, Ele tem feito, o que Ele tem feito nas nossas vidas, não é porque Ele sabe que não é sobre vitrine. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. É Sim. conteúdo para o meu trabalho, é lindo, é honra, é maravilhoso. Porém, o Senhor sabe que não é o que move o nosso coração. Ele sabe que não. Não tenho certeza que é por isso que as coisas têm acontecido como têm acontecido, sabe? Então, assim, servir ao Senhor nos traz muita alegria. Aí depende. Lá na nossa igreja, eles nos conhecem, sabe? Cadê? Tá onde? Tá lá na cozinha. Tá onde? Já tá ali, ajudando em algum lugar. Porque é servir. Né? Mas, assim, é um fato. O Ministério Debaixo da Palmeira é um ministério de pregação e o Senhor tem nos usado aí. E trazendo vida para a minha vida. Ótimo. Glória a Deus por isso. E eu tenho uma pergunta aqui, porque você também... Pergunte. Você é terapeuta psicanalista. Sou. E vamos falar aqui uma coisa que eu acho maravilhoso quando a gente traz esse tema, que é falar de igreja, fé e também a terapia e a psicanálise. E para algumas igrejas e até algumas pessoas isso é novo, né? Porque lá atrás a crítica, eu acredito que era muito maior. E hoje a gente sabe que as pessoas estão entendendo melhor de que a gente precisa sim ser tratada na questão emocional e espiritual. E hoje, para você, você ainda vê essa barreira ainda das pessoas que ainda desconhecem a necessidade desse... Débora, existe um pouco, mas já melhorou muito. Mas ainda existe, mas assim, em relação a antes, ao passado, tem melhorado. Mas é uma preocupação, tá? Quando eu parei a teologia, depois de orar um ano orando ao Senhor, Senhor, me dá uma ideia, Pai. Já trabalhava com aconselhamento, servia com aconselhamento feminino, né? Então, e eu pedindo uma ideia para o profissional.
Senhor, me dá uma ideia. E orei um ano. Orei um ano inteiro. Orei o ano de 2019 para 2020. Deu um ano. Quando aparece um patrocinado para mim. Falei, ué, peraí. E aí eu fui ver, fui procurar saber, fui entender, era a psicanálise. O meu primeiro curso que eu fiz, que foi da pastora Ângela Cirino, que abriu a porta para mim, sabe? Então, assim, fiz esse curso. Aliás, antes de começar o curso, fui ao meu pastor. Falei, pastor, vou trancar a teologia. Vou. Vai? Falei, vou trancar, porque eu vou fazer psicanálise. E não é um curso, porque é uma coisa, Débora, que é muito importante a gente falar. Como é uma ocupação livre, tem muito curso, assim, de algumas poucas horas na internet. E a pessoa faz e sai psicanalista dali com um diploma e aí vai cuidar de vidas. Isso é muito perigoso, porque mata. Ao invés de ser instrumento de cura. Trazer cura, não. Ser instrumento de cura. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, meu pastor teve essa preocupação de saber, né, tudo como era, onde era. E também, tome cuidado, Lília. Tome cuidado, porque pode ser também que te leve para um lugar de ficar mais cética. Não é isso. Olha o que Deus está fazendo na vida de vocês. Conversou muito com a gente. E eu falei, não, pastor, tomei esse cuidado, pesquisei. E é um instituto que ele alinha a ciência e a fé. Isso aí aqueceu meu coração. Então, antes tinha muito essa barreira, hoje não mais. E eu trabalho sem medo. Ótimo. O pilar da espiritualidade, da fé. Claro que com muita sabedoria a gente não pode misturar tudo. Não está tudo junto no mesmo pacote, não. Só que a Bíblia vai falar que nós somos o quê? Ser trino. Corpo, alma e espírito. Então, eu preciso trabalhar essas 3 frentes. Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar desses 3 pilares. Porque senão, se eu não cuidar de um ou de outro, vai começar a ruir e não vai dar certo. Vai dar certo? Não vai, então. Então, assim, eu trabalho com muita profundidade na parte da espiritualidade, sim. E eu entendo, Débora, que toda cura parte do céu. Toda cura parte do céu. Lília, mas aí não está misturando? Não. Parte de lá. Mas ele vai saber se ela vai ao psiquiatra, ao psicanalista, ao psicólogo, Ótimo. sabe? Se ela vai, se é até mesmo um caso de se resolver ali numa conversa com o seu pastor, ele vai direcionar os caminhos. Sabe como? Mas parte do céu. Então, a gente trabalha sem medo nenhum. Eu sou uma psicanalista cristã. Ponto. Ótimo. E é bom para a gente trazer isso, porque é o que eu falei. As pessoas, elas acreditam que todos vão estar na mesma linha da cura, da libertação. Porque a Bíblia é assim, né? Com diversas pessoas foi de uma forma. Sim. Deus trabalhou com as pessoas e muito, curou. assim, teve, é muito a pessoa particular. teve exatamente, particularmente. Então, você percebe isso também no teu atendimento, no teu trabalho? Sim, Que sim. também tem pessoas que você precisa tratar com um Exatamente. método, não sei se a gente pode falar de método, né? De uma forma. Sim. Por Cada isso. pessoa é única. E quanto mais você humaniza o seu trato com o seu cliente, mais resultado você tem. Mais resultado você tem, mais você vê ele avançar. E eu falo assim, gente, eu não trabalho com motivação, tá? Isso aqui não é um consultório motivacional, não. Poderia ser, poderia, sem problema nenhum. Mas eu trabalho com encorajamento, sabe? Por quê? O encorajamento vem da sua história. O que a Débora trouxe para mim, eu vou pegar o que você trouxe, eu vou potencializar isso para você. Falou, olha aqui, olha, Débora, olha o que você acabou de me contar. Você acha mesmo que essa mulher não vai conseguir sair desse lugar? Aí vem essa força dentro dela, né? Porque na dor a gente não consegue ver. Na dor a gente não consegue ver, Débora. Então, quando a gente traz isso à tona e a mulher consegue olhar, ela fala, claro que eu consigo, eu vou conseguir. E vai passar, sabe? Ótimo, E vai passar. Então, a ciência, Débora, está muito alinhada à nossa fé e vice-versa, né? Freud tem uma frase que diz assim, que pensamento é um ensaio da ação. E a Bíblia vai dizer que assim como o homem pensar em seu coração, assim ele será. Isso não é a mesma coisa? Sabe? É a mesma coisa. Então, a gente precisa ter muita sabedoria, abrir a nossa cabeça, pedir discernimento ao Senhor, e Ele dá. E com isso a gente passa pelos processos de uma forma muito mais saudável. Ótimo. E ela tem até uma frase aqui, aspas,
Sempre aceitei o processo porque confio no Deus do propósito sobre minha vida. Acredite, no mesmo lugar onde mora a dor, também mora a solução. Que é aquele trechinho lá que a gente falou lá atrás. Só que aqui está escrito acima, sempre aceitei o processo. Então, na realidade, a gente escolhe, né? Porque não adianta só a gente achar, não, eu tô na dor, que nem você falou. É difícil na dor a pessoa ter essa consciência. Sim. Mas eu acho que é o momento que nada... Eu acredito que o momento da dor é onde ela precisa pedir ajuda. Porque sozinha ela não vai conseguir ver. Não. Mas é nesse momento que você consegue renascer. Exatamente. Porque se a gente oprime isso, Débora, tem muitas mulheres morrendo por trás do sorriso. Que você fala muito, né? Se oprime, se abafa isso, a gente morre por trás do sorriso. Se lá naquele tempo eu não decido, mesmo sem força, ouvir a voz do Senhor, eu tinha morrido com um sorriso nos lábios. Entendeu? Então, a gente não pode oprimir isso. A gente precisa... É difícil. Por exemplo, eu falei para você, né, que a minha filha ficou internada 6 dias... Ela saiu há 10 dias, 9 dias, que ela saiu do hospital, 6 dias de internação. Ela fez um quadro de pansinusite. Foi o 3º médico que eu levei ela estava medicada, só que foi evoluindo. E a minha filha, ela foi monitorada nesses 6 dias, porque muito perto das meninges, né? Ela muito magrinha, então precisou monitorar. Por quê? Todo o rosto dela estava tomado de infecção. E ela é muito magrinha, ela tem 1,5 m, 30 quilos, né? Puxou o pai, ela é alta. Então, a minha filha, ela teve dores terríveis. Na quarta-feira retrasada, né? Ela teve uma crise de dor de cabeça que a minha filha ficou sem visão. E nós estávamos, meu marido saiu, era feriado do dia 20, e ele falou, Lília, eu vou para casa então eu vou no culto, porque ele trabalha, né, à noite também, é instrutor tarde e noite no Senai, na FIENG, e ele falou, vou para casa então, já que está tudo bem, estava tudo ótimo. Ela deitou nos meus braços, nós começamos a desenhar no iPad, colorir, né, tá essa moda lá em casa de colorir agora pelo iPad, e eu falei, tá bom, vou passar para você, mas antes vamos ler a Bíblia? Ela, vou mãe. Falei, não vamos fazer a leitura do texto não, vamos pegar tema. Nós pegamos a adoração. Ali nós lemos em voz alta, Débora, uns 20 versículos de adoração. Uns 20. Quando deu mais ou menos aí uns 20, ela começou a gritar já. Mãe, a minha cabeça está doendo. Mãe, a minha cabeça. E aí já vieram todos os médicos, enfermeiros. E aí ela, mãe, eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo, mãe, eu não estou te vendo. Mas, assim, uma coisa pavorosa. E ela é muito boa, ela é extremamente boa, dedicada, um doce de menina. Então, assim, aquilo me cortou o coração de uma forma. E eu vinha a profissional, mas ele estava a mãe, né? Também. Eu falei, não, eu preciso me manter para dar segurança para ela. E ela teve essa crise, Débora. Estou falando isso para mostrar que hoje parece muito fácil, mas o processo, a gente sempre está passando por ele. Isso foi há 10 dias, gente. E ela não enxergou. A vista dela foi voltando aos poucos, até ela dormir já tinha voltado. Ela falava assim, eu tô vendo meio zebrado só atrás, mas você eu tô vendo. Falei, tá voltando então, filho. Porém, quando ela amanhece na quinta-feira, ela não firmava o corpo. Ela não andava. Hoje nós sabemos, ela fez um quadro de miosite. A inflamação, o músculo absorveu, então dói. Tudo dolorido, sabe? Malha muito, fica tudo... Aquilo 10 vezes pior. Meu Deus. E ela não andava, não firmava o corpo. Há 10 dias atrás, gente. E aí ela teve uma crise de dor de manhã, outra junta de médico, porque ela gritava. E ela é assim, fala baixinho, obrigado todo mundo. E todo mundo ficou desesperado. Quando foi de noite, ela deu pior a crise da dor. E ela gritava, mãe, promete para mim, mãe. Eu não estou sentindo as minhas pernas. Olha isso. Há 10 dias para eu estar aqui. Então, assim, foi muito difícil, mas eu só vinha na minha cabeça o processo. E eu confio no Deus do processo. Eu confio que Ele está comigo. Na terça-feira, quando eu internei com ela, eu escutei audível. Eu estou dando livramento para a Bárbara desde o primeiro dia. Eu escutei. E aquilo me deu uma tranquilidade também, porque eu nem sabia o que viria à frente. Então, olha assim, o processo ele sempre vai acontecer. E olha a profundidade disso. A minha filha sentiu dores terríveis, Débora. Terríveis.
terríveis. Os médicos falavam que, olha, tão pequenininha, tão magrinha como, né? Ela sentiu muita dor. Porque uma sinusite, assim, leve já dói demais, né? Aí você imagina. Em um adulto, né? Imagina, em um adulto, imagina uma criança. E tá acima da aguda, né? A PAN tá além. Então, assim, mas hoje, graças a Deus, fez tomografia, aí fizemos, eu me tranquilizei, por quê? Porque a infecção não tinha passado, né? Para caixa, para a cabecinha dela. Tava ali só na face mesmo. E aí ela recebeu alta depois de 6 dias, melhorou. E está linda, está maravilhosa aqui. Eu já vi, ela está lá nos bastidores ali. Linda. Mas é o processo, né? Então, e é o que você falou, né? Mas ninguém tá vendo isso, né? Só chegou aqui, ela com toda a família, que eu fiquei super feliz, né? Porque vão acompanhar aí, né? O lançamento do livro também, que hoje a gente está gravando, mas quando você vir esse episódio já vai ter sido feito o lançamento. Mas ninguém tá vendo todo o processo bastidor, né? E os bastidores, né? Que para cada um é de uma forma. Para cada um é de uma forma, Débora. Então, assim, e o livro, né, o tema, Mulheres com o Chamado do Processo ao Propósito. Eu relatei processos aí, porém, precisava passar um fresquinho, né? Né? Eu tô achando... pronto, agora eu entendi, né? Precisava ótimo. passar um fresquinho. Foi profundo, foi difícil, sim. Ainda, assim, a mãe fica às vezes em alerta, né? Tá sentindo alguma coisa, minha filha? Não, eu tô bem. Mas é porque tudo que a gente viu ali realmente foi muito profundo. Mas Deus é bom, restaurou, tem um propósito de Deus na vida dessa menina. E todos falam e a mãe, a família sente isso. E é isso aí, são processos. E eu quero que você me fale também, porque imagina, toda vez que eu trago aqui um escritor, gente, é assim, é muito bom para mim. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder entrevistá-las, porque é cada história. E quando a gente traz aqui escritoras, como desse livro aqui, Mulheres com o Chamado, são histórias de vida, que além de muitas contarem a sua própria história, mas principalmente de processo, propósito, essas palavras são muito ditas aqui em mesa, porque não tem como você avançar, né? Não tem como, enquanto você não sair daquele lugar, daquela dor que ainda te incomoda, mas que você não quer acessar aquela dor, você ainda vai ficar por ali, né? Então não vai para um novo, né? E você me falou ali também, a gente falou bem breve sobre D3R, é isso? D3Rs, E eu queria que você me falasse um pouco mais o que é esse método, né, que você idealizou e você criou aí, e quais são as frentes hoje que você atua, né? Porque com certeza você está trazendo muito de você para essas mulheres. É só com mulheres? Sim. Mulheres, casais. Ótimo. O público masculino só quando vem da terapia de casal. Ótimo. Familiar. E o que é esse trabalho, esse método? O método, o Senhor me deu. Olha que interessante, o Senhor me deu o método antes da profissão. Tá lá numa cadernetinha, 2019. Crê? Que lindo. Foi. 2019. Tava colorido também? Colorido, colorido. Não acredito. Que sim, lindo. Colorido também. 2019. E aí, quando vem depois da profissão, tudo, peraí, gente. Né? Porque a gente tem que ser a onça rosa ali no meio, né, de todas elas, né? Tem que achar um diferencial. Ele falou, Deus me ajuda, porque tudo é em base de oração. E aí o Senhor pega a sua caderneta. Olha. E eu peguei, estava lá, falei, gente, eu vou trabalhar isso daqui. O que é o D3Rs, né? É o deixe, que lá no começo eu até falei para você. Eu só vou conseguir alcançar uma consciência e tratar uma dor, tratar uma causa, se eu identificar o que eu preciso deixar. Débora, você só vai conseguir tratar a sua indiferença, o tanto que eu machuco em você, se você perceber e aceitar que eu te machuco. Ótimo. Porque senão você não vai, sabe? Você vai ficar ali no vitimismo também, né? Vai ficar só no vitimismo. Você só consegue tratar uma dependência emocional se você aceitar, entender o que você precisa deixar. Que legal. Entendeu? Porque senão não vai. E não é deixar eu já aqui vivendo, gente. Eu vivo mesmo com essas escritoras, que eu já estou viajando aqui. E não é só você... você deixar é o mais difícil do que, às vezes, do que você vai fazer. Parte daí. Né? Porque senão eu vou impor, eu vou falar para o outro mudar. Parte daí, é o começo. Eu preciso entender o que eu tenho que deixar, sabe? Se não partir daí, não vai.
Então, elas precisam identificar o luto, por exemplo. Eu preciso entender que eu tenho que deixar toda essa fortaleza, essa muralha que eu levantei em volta de mim, de não posso sofrer. Cristão, no nosso meio principalmente. Não, Deus sabe o que faz, sou melhor assim, não chora. Claro que Deus sabe o que faz. Eu louvo a Deus porque Ele colheu a minha mãe, trazendo agora o meu exemplo. Eu louvo a Deus porque eu sei que foi difícil também. 10 dias de internação. Tem mais uma parte aí, inclusive. Nesse não tem, né? Foram 10 dias, mas eu louvo a Deus. Foi difícil demais o que eu vi. Foi difícil demais. Não foi simplesmente um ataque cardíaco. Foi. Não. Foi feio, foi difícil. Foi ela pedindo para ajudar. Você entende? Mas eu louvei a Deus. Eu saí daquele quarto quando me tiraram e eu só sabia dizer: Senhor, não afasta de mim a sua presença. Senhor, eu preciso da sua presença. Sabe? Então, assim, é vivendo. Mas a gente cria... Não chora. Não chora, porque Deus fez o melhor. Claro que Ele fez, mas Ele entende que eu sou humana. A gente não está preparado. É a única certeza, Débora, que a gente tem aqui nessa terra é que a gente vai partir. A certeza é essa, que todo mundo vai. Né? Mas ninguém está preparado. Por quê? Porque não está no nosso DNA. A gente não foi criado para isso, né? Mas isso é uma outra conversa. Sim. Então, assim, no nosso meio existe muito esse peso, sabe? Então, a pessoa sufoca o pessoas luto. Doentes, porque tem que esconder isso. Exatamente, né? Esconder uma dor. Mas você, Débora, está chorando por quê? Você tem um trabalho tão bom, você está na vitrine, está entrevistando, não é? Olha, por que você está sentindo isso, Débora? Mas é porque eu sou gente. Eu sou humana e meu pai sabe, né? Então, assim, o luto, o que eu preciso deixar? Essa barreira, vamos derrubar isso, vamos sofrer. Porque tem 2 anos, mas você não viveu. Você não sentiu. Você não chorou? Então, o momento é esse. Porque senão você não sai das fases. Então, a gente tem que entender o que tem que deixar. Reconheceu, aceitou. E não é muito simples, não, tá? Tem gente que passa de um mês aí e outras não. Outras já rapidinho a ficha vira e vamos trabalhar. Eu aceito isso. Mas parte desse lugar. D3Rs. Respire, ressignifique e recomece. Redirecione e recomece. Respire. Eu entendi o que eu tenho que deixar. Respirar é aceitar o cenário. Tô olhando, tá bom, é isso. Sabe quando você... O que tem para ser feito? Aí eu lembro da história de José, quando tá todo mundo ali, que aí tá Benjamim, que tá o pai dele, né, que chega, e ele fica muito emocionado. A palavra de Deus vai dizer que ele vai para o quarto dele, ele abre a porta, ele chora compulsivamente. A narrativa bíblica vai trazer dessa forma, que ele chora compulsivamente, e aí ele lava o rosto. Eu posso ver a cena. Ele lava o rosto. Deixa eu ficar arrepiada. Ele lava o rosto e abre a porta, sai de novo e fala: sirva o jantar. O que é isso? Faça o que tem que ser feito. Sabe como? Então, assim, o respiro é isso. É aceitar o cenário, sabe? Ótimo. É aceitar o cenário. Então, é isso que tem que ser feito? Vamos lá. Aprendi isso com a minha mãe. É isso que tem que ser feito. Então, vamos fazer, né? Então, e aí a gente entra, né, no redirecione e no recomece. Que seria esse terceiro R. É, o segundo e o terceiro, né? Respire, redirecione e recomece. E é o terceiro aí. Então, a gente trabalha. Fala assim, a terapia não é um começo, meio e fim. Não é sobre isso. É um processo terapêutico. Processo, o nome já fala, né? É um processo. Mas eu gosto muito de trabalhar um método. Por quê? Porque ele te dá um norte, né? Ele te aponta e você consegue ver o seu avanço. E, graças a Deus, tem dado muito certo, né? E você falou que não é só com as mulheres, né? Com casais também. Não, mas o público-alvo mesmo... hoje nós somos liderança de casal na nossa igreja. De casais na nossa igreja, de família. Então, nós trabalhamos diretamente com as famílias também. Porém, é mais direcionado às mulheres o meu trabalho. É o universo feminino. Autoconhecimento, autoestima, o reencontro, o luto consciente... Sabe? Tudo isso eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito de encorajá-las a partir da própria história de cada uma. Ótimo. Né? Então, assim, aí você perguntou das frentes de trabalho. É isso. Eu trabalho hoje, né? Atuamos na clínica presencial, na clínica online e na clínica social. Nessas 3 frentes aí. Sim. E na online, dia de quinta e sexta-feira, estamos em 6 países hoje.
Olha só. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que ótimo. Então, o que um dia foi as 3 batatas em uma pia, chorando ali com Deus, Senhor, começo de ministério. Senhor, mas para eu te servir, porque o Senhor falou que tiraria a maior parte do trabalho do meu marido, depois de 10 anos de firma, ia ficar. Deus desenhou tudo, ele avisou, mas que a gente ia entrar em uma faculdade. Ele avisou. E aconteceu, né? E o ministério começou, sabe? Começou o convite chegar. E eu me lembro que nesse dia ali, com 3 batatas, eu falei, Deus, mas não podia melhorar só um pouquinho assim, porque ia ser mais tranquilo para servir, né? Olha, e ali eu chorando, mas sem reclamar, sabe? Não reclamei. Conversando com ele mesmo. E multiplicou e tinha alegria. Eu falo para você, inclusive, que esse tempo, nada nos faltou, tá, Débora? Nada nos faltou. Mas a gente restringiu muita coisa. Foram 3 anos. Mas foram 3 anos profundos com o Senhor. E eu ouso dizer que foram os 3 anos mais felizes da nossa família. Não que nós não tenhamos sido antes e não somos agora. Mas nesses 3 anos, era fogo de artifício todo dia em casa. Passando por isso. Mas assim, então, das 3 batatas hoje, a 3 dígitos a minha hora de trabalho. Que legal. Para a glória do nome de Deus. E é aquilo que você falando, para a glória do nome de Deus. E para uma mulher que vivenciou tudo isso e que pode colocar outras mulheres nesse mesmo caminho, né? Sim. Se elas quiserem ajuda, que é preciso também, Precisa querer, Débora. Precisa querer. Precisa aceitar que está nesse lugar, sabe? Quando eu tenho essa experiência em casa, nesse processo tão difícil que foi da depressão velada, né? Velada porque ninguém percebia. O sorriso estava ali para todo mundo. Eu não deixava ninguém perceber. Sim. Então, quando estoura daquela forma, eu fico daquele jeito e eu vou para a igreja ali acompanhando meu filho e ali eu decidi. E eu quis a ajuda, sabe? E naquela semana eu já fui para a célula, naquela semana as coisas já começaram a acontecer. 2 meses depois tinha uma devocional ali a ser dada e nunca mais parou. Ali nasceu o Debaixo da Palmeira. Olha, eu fico aqui vendo... A gente está quase encerrando o nosso podcast, mas eu fico pensando aqui. Essas mulheres junto com você ali, seja nas lives, seja que a gente chama de célula online, célula online, seja no trabalho que você faz, né, como mentora, todo esse trabalho que você tem com os casais também, terapeuta familiar, palestrante. Eu fico imaginando o quanto, se você não se colocasse no processo, quantas outras mulheres não estariam sendo alcançadas por você? É claro que a gente sabe que Deus, ele não para a obra dele, sempre tem alguém. Não, ele levanta, Nunca. Mas ele também sabe quem é a pessoa certa que vai, né, ser usada para tocar a vida de outros, né? E você, com certeza, tem sido muito usada por Deus, porque se colocou nesse processo. Glória a Deus. Porque se colocou. Não foi fácil, não foi bonito, muitas vezes. Não foi fácil. Foi triste ali, mas inclusive te forjou, agora, né? Sim. Exato. Inclusive agora, nesse processo da Bárbara, eu senti e vi, e meu marido também, o que de espiritual estava acontecendo dentro daquele quarto. A gente pôde ver o que estava acontecendo ali também. E eu falei, meu Deus, aonde que eu estou me metendo? É minha família, é minha filha. Mas na mesma hora que eu pensei isso, eu falei, não, maior é o que está conosco, sabe? E nós não vamos retroceder. Então, Deus tem sido, sempre foi, Débora. Eu falo assim, eu vejo a mão de Deus com essa menina lá atrás, que ele livrou, né, de piores abusos. Eu vejo a mão do Senhor na dependência emocional, quando me traz também o meu marido. Depois de um término, eu já estava 1 ano sozinha, decidindo estar eu e meu filho. Eu vejo a mão do Senhor em tudo, sabe? Antes, durante e agora, eu vejo a mão do Senhor. Você falou de encorajar as mulheres também. Há 9 anos atrás, começa um movimento de lives Mulheres que Encorajam. Né? Então, assim, eu não faço toda semana, todo mês, mas eu faço por série. E isso tem 9 anos acontecendo. Em um tempo que era meio mato, né? Então, assim, teve chacota, teve deboche. Lá, né? Eu gravo 60 segundos, né? 60 segundos você tem? Então, receba da parte de Deus. Que ótimo. Faço. E foi também lá atrás motivo de... Hoje não. Hoje, graças a Deus. Mas foi, né? 9 anos atrás não era muito... Sim. Então,
existe esse movimento também da Live Mulheres que Encorajam. Que eu Ótimo. terminei uma série agora, fazendo alusão ao livro também. Ótimo. Então, ali passou de bispa a zeladora da igreja e todas elas contribuíram assim de uma forma profunda para encorajar a vida de outras mulheres. Que lindo. Mulheres que encorajam. Eu acredito nisso. Sim. Eu acredito nisso. Em mulheres que encorajam a outras mulheres. Mulheres com chamado que apontam, olha, você está passando pelo seu processo, mas aguenta firme. Você vai viver o propósito, Deus é contigo. E, inclusive, mulheres que passaram por isso, que não estão só falando, né? Não. Muitas mulheres que passaram por aquilo e vão, com certeza, deixar marcas também na vida de outras positivas, de uma forma positiva, e impactar positivamente a vida de outros com as suas histórias, com a sua vivência. Vivência, né? Engrossando o caldo. Engrossando. Essa eu não aprendi, essa eu não sabia, agora eu vou levar para mim. Engrossando. É engrossando o caldo, engrossando o testemunho, né? Engrossando o testemunho. O teu engrossou bastante, viu? Engrossou. Mas vai vir mais algum caldinho por aí, a gente sempre tá aí. É o que eu falo, enquanto a gente estiver aqui, enquanto a gente não for até o céu e Jesus voltar, a gente até lá vai ter muito a aprender, então vai ter muito caldo pra gente engrossar ainda. Muita coisa, muito. O processo ele não para, o Senhor está sempre nos ensinando. E é primordial também que o nosso coração esteja sempre quebrantado para aprender e para viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? Ótimo. Porque um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor, não é verdade? Ótimo. Eu queria ficar muito mais tempo aqui, mas eu também não posso nem segurar ela aqui, porque daqui a pouquinho ela tem um lançamento, inclusive, viu, gente? Vai ser maravilhoso. Ela que, em primeira mão, fui eu que apresentei para ela o livro. Foi Débora. Porque foi Débora, tinha que ser uma Débora, olha aí. Não existe coincidência, tá né? Vendo? É Jesuscidência. Jesuscidência. Uma tá Débora aqui foi comigo. Foi a Débora que mostrou para ela o primeiro livro. E que Deus continue te abençoando ainda mais. Querida, abençoe sua vida, para que você seja ainda um instrumento, como você tem sido, um instrumento nas mãos de Deus. Não só por meio do livro, deste podcast também, mas de tudo que você já faz, de toda a tua vida, toda a tua história. E em nome da editora Chave Mestra, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente. E fica também o convite para retornar, viu? Porque tem bastante história aí de caldo para a gente contar. Tem bastante, querida. E glória a Deus por isso. E eu quero que você deixe suas considerações finais aí, alguma palavra que você quiser. Tem tua câmera aqui também. Deixe suas mídias também aí para quem quer te seguir, para quem quer acompanhar teu trabalho. Fique à vontade. O que eu quero dizer, além de tudo que a gente já conseguiu compartilhar aqui com vocês, é que vai passar. Por mais difícil que pareça o seu processo, o cenário que você está vivendo, eu posso dizer para você que vai passar em nome de Jesus. Aceite, respire, viva suas dores, mas viva acreditando que o Senhor é contigo. Ele tem algo melhor para a sua vida, Ele tem algo novo. Porventura não percebeis? Ele está abrindo um caminho no deserto, rios no ermo, Ele tem algo novo para a sua vida. Vai passar. Do mesmo lugar que mora a dor, no mesmo lugar que mora a dor, também mora a solução e a força. Confie no Deus do propósito, vai dar certo. E vai passar. As minhas redes sociais é @terapeuta.lilianferreira. Ótimo. Vamos caminhar juntinho por lá também. Ah, que ótimo. Eu também já estou seguindo, hein? Já vou caminhar junto também. Vamos juntinho. Vamos sim. Muito obrigada mais uma vez. Você, e fica o convite aí para retornar, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus te abençoe. E eu só tenho a agradecer a vocês também. Agora a gente encerra aqui nessa câmera, Lilian, que é para agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui até esse momento. Você acompanhando toda a história, todo caldo grosso aqui, viu? De muito caldo. Verdade. Mas que você também, eu quero agradecer, que você vá também lá nos outros episódios, conhecer nossos outros escritores. Isso. Fique à vontade, vá onde você quiser lá. Tem antes e vai ter com certeza depois também para você assistir. Então, fica com a gente. Esse podcast aqui sempre está trazendo um escritor com uma história assim de impacto e que essa história também possa impactar a tua vida de uma forma positiva, como impactou com certeza a minha e a de muitas pessoas. Mulheres com um chamado, volume 2 do Processo ao Propósito. Vai estar aí para você em todos os contatos, tanto da escritora quanto também da editora, se você precisar adquirir o teu livro, que a gente direciona para ela, tá bom? Isso mesmo. E vamos nos despedir e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, até mais.